Olá, abençoados, que a paz de Cristo esteja convosco. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida, neste dia, nesta tarde, nesta noite. Eu espero que você esteja atento para aquilo que o Deus de Israel irá trazer como revelação para o teu coração através desta mensagem. Eu quero ser homem de Deus na tua vida. Eu quero te abençoar. Eu quero liberar uma palavra profética na tua vida. Eu quero declarar que a partir do momento que você receber esta palavra, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero que você abra o teu coração, que você receba aquilo que vem do céu, através da minha vida. Eu estou me colocando aqui como uma referência, uma reverência. Eu quero me colocar como um canal de Deus para te abençoar através de uma palavra que será liberada no mundo espiritual para a tua vida. Desde já, você que está me acompanhando através desta transmissão, você dos 4 cantos deste país, eu quero declarar que o diabo que pensou que ia te derrotar, ele já está neutralizado pelo poder de Jesus. Pelo sangue de Jesus, eu declaro falido toda obra preparada contra a tua vida. Eu libero uma palavra sobre a sua vida. Você, onde quer que você esteja, que você receba a sua mão aí. Levante a sua mão e receba a vitória agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu libero uma palavra de bênção sobre você. Eu amarro, eu neutralizo, eu rechaço tudo aquilo que veio para destruir a sua felicidade, na sua vida emocional, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual. Como profeta, como homem de Deus, eu repreendo agora toda ação maligna, eu repreendo agora toda obra preparada contra a sua vida. Eu repreendo agora todo despacho, tudo aquilo que pegaram para fazer nas encruzilhadas com o teu nome, com a tua foto, com a tua camisa, com a tua roupa íntima. Como homem de Deus, eu amarro, eu desfaço, eu neutralizo e eu rechaço toda obra de destruição, de voodoo, de feitiçaria na sua vida. Agora levante a tua mão, feche os teus olhos e receba aquilo que o homem de Deus está declarando sobre a sua vida. Amém? Eu posso ouvir um amém? Que você esteja agora sendo renovado, que as correntes que te atrofiava, que te amarrava, que te escravizava, seja agora despedaçada. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu sou homem de Deus na sua vida. E você, como ovelhas, eu declaro que vocês estão debaixo da minha autoridade pastoral. Vocês estão sob a minha cobertura espiritual. E eu oro, e eu pago o preço por você. Eu reivindico diante de Deus a tua saúde, a tua paz. E eu declaro que a sua família é bênção de Deus na terra. E você é a maior bênção do Eterno, do Cristo, do Deus de Israel na tua família. Quem recebe, amém, amém e amém.
Voltamos. Pois bem, abençoados, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Deixe eu tirar agora a máscara da religiosidade. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem do Evangelho do Cristo ressuscitado. E eu te convido a crescer na graça e no conhecimento. E nesta introdução, eu quis apenas te mostrar, e você já sabe disso, como as pessoas são levadas por falácias, por boas oratórias, como as pessoas são levadas por conversas de homens. E este é o tema que eu quero tratar nesse vídeo. Homens manipulados ou guiados por homens. Homens guiados por homens. Estive conversando com um irmão e nós estávamos justamente tocando nesse aspecto. Como as pessoas se apresentam, se colocando como profeta, como homem de Deus, como aquele que vai, de alguma forma, te conduzir a Deus, trazer uma palavra de Deus, uma palavra, profética para a tua vida. E as pessoas, por não consultar, por não se relacionar com Deus, as pessoas por não terem, de fato, uma ligação direta, um comprometimento com o Evangelho, com a palavra, eles acabam sendo reféns desses homens manipuladores, onde eles dizem, falam, decretam, profetizam e as pessoas vivem debaixo disso. Agora, o Evangelho nos ensina isso? Jesus de Nazaré, ele já dizia para os seus discípulos, ali com os seus apóstolos, ele disse, olha, a ninguém chameis de Pai, porque só há um que é o vosso Pai, o Celestial. E a ninguém chameis de Mestre, porque só um é o vosso Mestre, o Cristo. Todos vocês são irmãos. Vocês são irmãos. Nós entendemos, abençoado, que como irmãos, como membros do corpo do Eterno, do Criador, família espiritual, dentro desse contexto de igreja, de Cristo, de corpo, onde Ele é o cabeça, nós ajudamos uns aos outros, nós edificamos uns aos outros. É claro que nem todos entendem da mesma forma, então aquele que tem um pouquinho mais de conhecimento vai transmitindo, vai levando, vai conduzindo nesse sentido de informar aos demais acerca das coisas concernentes a Deus. Mas não é isso que o sistema religioso quer. O sistema religioso, eles querem criar popstars, né? Eles querem criar aqueles homens, ou aquelas mulheres, para colocar em um pedestal. Aquelas pessoas devem ser ovacionadas, devem ser adoradas, devem ser chamadas de autoridade, porque ali é o meu pastor. Não importa o que a palavra diz, não importa o que Cristo, o Evangelho diz, o que importa é o que o meu pastor, o homem de Deus, como eu falei aqui no início, nessa introdução aqui para vocês entenderem, como o homem de Deus falou comigo, porque o profeta de Deus, ele declarou sobre a minha vida. Então as pessoas vivem assim, sendo conduzidas por homens. O apóstolo Paulo, eu te peço a ler comigo, olha o que ele falou na carta aos Gálatas, capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então Paulo disse, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. O objetivo dos ministros, os apóstolos, era fazer com que as pessoas tivessem um relacionamento com Deus, com Cristo. E Paulo, ele se esforçava para edificar a igreja lá no primeiro século, falando coisas do tipo, sentindo dores de parto até que Cristo fosse formado nas pessoas. E para esta mesma igreja ele declarou
no capítulo 3, olha lá, no capítulo 3, versículo 1 em diante, ele disse: ó insensatos, ou loucos, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou a vós, cujos olhos foi representado a Jesus Cristo como crucificado? Só quero saber isso de vós. Foi por obras que recebestes o Espírito ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, tão loucos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Quer dizer, começaram pelo Espírito, mas acabaram pela carne. E o que é que a religião produz? Carnalidade na mente das pessoas. Porque quando as pessoas são conduzidas por homens, só agem ou só reagem de acordo aquilo que o homem fala, aquilo que o homem determina, porque o homem de Deus, porque aquele homem ali é meu guia, é meu guru, é o meu pastor, é o meu líder espiritual. Aquelas pessoas, elas não conseguem. Eu não estou falando aqui de respeito, abençoado, não é disso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que nós não devemos respeitar essas pessoas, respeitar a pessoa, tá bom? Honrar a pessoa, não é nada disso. Eu estou falando que essas pessoas se colocam na vida do povo de Deus como se fosse, sabe, uma entidade, por assim dizer, uma autoridade espiritual que sem eles, essas pessoas não têm acesso a Deus. Então essas pessoas se colocam na vida das outras pessoas, sabe, como aqueles que vão conduzir a tua vida a Deus, que vai profetizar, que vai determinar na tua vida, porque você... Eu estou falando aqui para aqueles do sistema religioso, você não consegue andar, sabe, sozinho com as próprias pernas. Depende desses homens para profetizar, para declarar. E o que esses homens dizem na vida dessas pessoas é que tem valia, que tem poder, é que tem eficácia. Então, abençoados, não caiam nessa. Paulo disse: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. O objetivo do Evangelho é edificar as pessoas para as pessoas andarem sendo conduzidas pelo Eterno e não pelos homens. Não existe superioridade. Essa coisa de nomenclatura, sabe? Apóstolo, profeta, pastores. Isso eles não usam, sabe? Como está no contexto bíblico histórico. Eles usam para manipular as pessoas. Não é porque Deus me instituiu na sua vida. Deus não instituiu você na vida de ninguém, abençoado. Se você já tem o privilégio de transmitir a palavra de Deus, se você já recebeu, sabe, esta graça de poder cooperar para a edificação, isso é suficiente. Porque a honra e a glória, o louvor é do Eterno, não pertence ao homem. Mas, infelizmente, as pessoas vivem sendo levadas por vento de doutrina. E o que esses homens dizem é Deus bradando na terra sobre a vida dessas pessoas. É lamentável, abençoado. Vamos a algumas referências aqui que eu quero citar. Olha o que está escrito no livro de João, capítulo 19. Olha lá, João, capítulo 19, versículo 15. Jesus ia ser crucificado. Olha o que aconteceu. Mas eles clamaram: tira-o, tira-o, crucifica-o. Disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Não temos. Eu vou crucificar o rei de vocês? Disse Pilatos. Os principais sacerdotes, os líderes religiosos da época, aqueles que queriam ter a primazia, aqueles que queriam manipular o povo de Deus no primeiro século, aqueles que colocavam jugo de escravidão na vida dos judeus, lá em Mateus 23, que Jesus disse: os fariseus e os escribas, eles estão assentados na cadeira de Moisés, e eles colocam sobre vocês um jugo pesado, que nem eles podem suportar, nem com o dedo eles querem mover, mas eles querem obrigar vocês a praticar. Cuidado com eles. Então esses homens abençoados, eles foram os primeiros a gritarem: crucifica, crucifica. E quando Pilatos disse: mas eu vou crucificar o rei de vocês, o que foi que eles disseram? Versículo 15, parte B.
Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. César é o nosso rei. Muitos filhos de Deus, eles declaram: Jesus é o meu rei, Deus é que manda na minha vida, Jesus é o meu Senhor, o Senhor é o meu pastor, BBB, mas é só falácia. Porque na prática, quem governa a vida dessas pessoas, quem manipula, quem manda na vida dessas pessoas, não é Cristo, não é Deus, são os homens. É César que manda na vida dessas pessoas. São os pseudos profetas, os pseudos homens de Deus, os pseudos apóstolos, pastores. Sabe, abençoado? E é lamentável ver as pessoas, ao invés de serem conduzidas pelo Espírito, está sendo conduzida por homens. E estão como que mandando crucificar Cristo, porque eles querem ser governados por César. Como esses fariseus, ou os príncipes dos sacerdotes, eles diziam: nós só temos um rei, que é César. É César que governa a nossa vida. Não é esse homem. Não é Cristo que governa a vida dessas pessoas que andam no sistema religioso sendo conduzida por homens. Não é Cristo que conduz, não é o Espírito Santo que conduz essas vidas que são conduzidas por esses pseudos profetas. Porque essas pessoas, elas são manipuladas. Essas pessoas, elas estão com a mente cauterizada, achando que sem esses homens, sem essas orações proféticas, sem essas palavras, sabe, de autoajuda, de efeito, elas não conseguem viver, elas não conseguem existir. É lamentável. Eu conversava aqui agora há pouco com uma irmã e eu falava para ela: você vê, a pessoa senta no escritório, né, numa cadeira, no escritório, e abre a câmera e mais de 8 milhões de seguidores para ouvir uma pessoa ler o Salmo 23 e dizer que vai liberar uma bênção na sua vida. E quando você vai na descrição do vídeo, está lá no mínimo o número de 5 contas bancárias. E ele diz lá: dê o seu dízimo e suas ofertas para Deus. E o que é que as pessoas fazem? Pessoas que aquele homem nunca viu a face. Pessoas que nunca vai conhecer aquele homem presencialmente. Mas acreditam que aquele homem é um representante de Deus e eles se sentem na obrigação de pegar os seus dízimos e suas ofertas e depositar naquela conta porque eles estão mandando ou fazendo para Deus. Veja o tamanho da manipulação que esses homens fazem, a lavagem cerebral que eles fazem na vida do povo de Deus. E quando nós chegamos para denunciar esse sistema corrupto, essas mentiras, esses enganos, eles dizem que nós somos falsos profetas, que nós não estamos submetidos a pastores, que nós somos desigrejados e que nós somos hereges. Que continuemos assim, sendo para essas pessoas falsos profetas. Porque como disse o profeta Jeremias, o amargo eles têm como doce e o doce eles têm como amargo. A verdade para ele é a mentira, mas a mentira é a verdade. O apóstolo Paulo, falando na carta aos Tessalonicenses, lá na segunda carta, capítulo 2, no versículo 11 e 12, Paulo disse que Deus enviou a operação do erro para que eles acreditassem na mentira porque eles não tinham prazer na verdade. Antes, o prazer dele estavam na iniquidade. E é por isso, abençoado, que até nos dias de hoje nós vemos a operação do erro no meio do sistema religioso, onde as pessoas estão atrás de óleo, atrás de envelope consagrado, atrás de copo com água orada, sabe? Atrás de oração profética, chave da bênção, caneta ungida, lençol, rosa. É tanto macumbogélio que esses homens inventam em nome de Jesus, em nome de Deus, e isso manipula as pessoas. E as pessoas não conseguem viver sem isso. Disse Deus por boca do profeta Oséias: o meu povo
é destruído por falta do conhecimento. Então, por falta do conhecimento, essas pessoas são destruídas, levadas por esses ventos de doutrina. E como é que muitos deles serão despertas se nós não denunciarmos esse sistema e anunciarmos, falarmos, testemunharmos da palavra do Evangelho eterno da graça de Deus? Salmo 130, Salmo 119, versículo 130 diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Precisamos expor a palavra da graça de Deus. Precisamos propagar, anunciar o Evangelho da graça eterna. Expor essas verdades para que venha luz, entendimento na mente dos corações dos simples. Dos simples aqueles, como disse Davi, um coração quebrantado, um espírito contrito, o Senhor não rejeita. Os soberbos, como disse Tiago, aqueles que estão acomodados com o sistema religioso, os soberbos, prepotentes, presunçosos, que estão na zona de conforto, eles continuam na operação do erro. Mas aqueles que estão incomodados com o sistema religioso, que não aceitam a viver mais manipulado pelos homens, Deus dá graça aos humildes e abre a mente e liberta verdadeiramente desse sistema corrupto religioso, onde os homens se colocam como mediadores entre você e Deus. Que você esteja desenvolvendo em graça este conhecimento, que você também seja um instrumento para transmitir essa palavra, não que a glória seja sua, porque nós não somos e nem temos nada que não venha do Pai. Disse o próprio Paulo na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, no versículo 4 até o 6, ele diz: não que sejamos capazes de nós mesmos de pensarmos alguma coisa, porque a nossa capacidade, ela vem de Deus. Foi Ele que nos tornou capazes de ministrarmos uma nova aliança. Não a letra, que era a lei, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Esta palavra, abençoado, vivifica, dá vida na tua mente, restaura, sabe? Tira tudo aquilo que gerou morte, aquilo que o sistema religioso colocou no nosso entendimento. De fato, a palavra da graça, ela vem lavar agora e purificar a nossa consciência das obras mortas e desse sistema corrupto religioso, o qual outrora nós estávamos submetidos. Eu vou ler um outro texto aqui, que é bem interessante. Então, só repetindo aqui, recapitulando, no versículo 15, João 19,15, mas eles clamaram: tira-o, crucificam, disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então quem governava aqueles homens, aqueles sacerdotes, queria estar sobre o governo de César e não sobre o governo do Cristo. Você não tem que estar sobre o governo de um pastor, de um papa, de um padre, de um guru religioso. Você tem que estar debaixo do governo do Eterno. Se sujeitar e se submeter àquele que é Criador, àquele que é Senhor dos céus e da terra. Mas enquanto você não aprender a viver isso, enquanto as pessoas, talvez eu esteja falando sim para dois públicos, um público da graça que já se libertou desse engano, e você que talvez entrou pela primeira vez, até curioso pelo fato de eu ter começado essa live falando da forma que vocês gostam, vocês do sistema, e vocês se prendem, sabe? E você agora chegou neste conteúdo aqui. Deus não quer que você seja manipulado por homens. Deus quer que você seja conduzido pelo Espírito. Esta é a vontade do Pai. Vamos lá em outro texto. Mateus capítulo 22, versículo 15 em diante. Olha lá, Mateus 22, a partir do versículo 15. Olha aí, abençoados. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como apanhariam em alguma palavra. E enviaram seus discípulos, os fariseus enviaram os discípulos, juntamente com os herodianos, a dizer: mestre, falando com Jesus, sabemos que é verdadeiro. Olha que falsidade, que malícia. Sabemos
que és verdadeiro e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus e que ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, olha a malícia desses fariseus. Versículo 17. Dizer-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo ou não a César? 18. Respondeu, porém, Jesus, percebendo a sua malícia: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram um denário. 20. Perguntou Jesus, de quem é a esfinge ou a inscrição desta moeda? Responderam, de César. Então disse Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. 22. Ao ouvir isto, ficaram admirados e, deixando-os, se retiraram. Então, observe que eles usaram de malícia para pegar Jesus em alguma palavra. Lembra que os principais dos sacerdotes disseram lá para Pilatos? Pode crucificar. Nós só reconhecemos um rei sobre as nossas vidas. O nosso rei é César. Assim está o sistema religioso tradicional. Você mostra a palavra, você mostra um conteúdo, você mostra um estudo bíblico, autêntico, dentro da revelação do Evangelho. Eles dizem, não. Meu pastor disse para nem ouvir você. Meu pastor disse que vocês são hereges. Eu tenho um pastor, foi isso que eu acabei de ouvir de uma amada irmã que transmitiu um estudo para a sua irmã de sangue. Não, eu tenho um pastor, meu pastor me ensina. Eu não sei com quem vocês estão aprendendo essas coisas. Esses homens, a pessoa falando para a irmã em graça, esses homens que ensinam essas coisas aí, estão enganando vocês. Porque a Bíblia diz, olha para isso, porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos falsos profetas iriam surgir. Então, dizendo para a abençoada irmã que nós somos falsos profetas porque nós temos uma palavra que é diferente daquilo que o quê? Que o seu pastor ensina nas suas denominações. Mas a irmã disse, sim, mas o que eu estou apresentando para você também está na palavra. E aí? Viu aí, abençoado? Por quê? Porque essas pessoas não conseguem viver, ser conduzida pelo Espírito. Precisa de um homem. Precisa de um líder religioso. Queridos, vocês que me acompanham aí neste canal e vocês que acompanham as mensagens em graça, vocês que acompanham aí os irmãos que pregam o Evangelho da Graça incansavelmente, você olha aí o número de inscritos no canal aí dos irmãos, são pouquíssimos, abençoados. Comparado, eu vou dizer, não no mundo, mas comparado à população que nós temos no Brasil, a população principalmente que se denomina evangélica, ou os religiosos. Por quê? Porque a verdade é desprezada. Porque o que as pessoas querem, na verdade, é serem governadas, manipuladas por homens. Não, é César que é o meu rei. É o meu pastor, é o meu bispo. Você leva a palavra, você fala, não. É o meu pastor que me direciona. Ô, amado, mas olha o que está escrito aqui. Não importa, você está distorcendo. Não estou distorcendo, não. Eu estou lendo e passando a mensagem. Não. O meu pastor não me ensina assim. Pode crucificar isso aí. Pode crucificar. Nós temos um rei, que é César. Queridos, como eu iniciei esse vídeo aqui, é claro que eu não vou fazer isso, né, meu amado? Isso é obra de engano. Como diz o sistema religioso, isso é espírito de engano. Mas um exemplo, se eu abrir um canal paralelo a esse e pregar desta forma que eu iniciei esse vídeo aqui, em menos de um ano, que um ano não vai nem isso. Se eu abrir um canal paralelo a esse aqui e pregar da forma que eu iniciei esse vídeo, em menos de 6 meses, eu acredito que eu devo bater aí mais de 200 mil inscritos no canal. Por quê? Porque a maioria gosta disso. As pessoas gostam disso. As pessoas gostam de se sentir, sabe, entre aspas, protegida debaixo de uma cobertura de homem.
Agora, quando nós ministramos uma palavra, como disse Paulo, eu sinto dores de parto para que Cristo seja formado em vocês, as pessoas não querem. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo disse que ele era zeloso da igreja com zelo de Deus. Eu estou zeloso de vós, para vos apresentar como uma virgem pura a um só marido, a saber, a Cristo. No versículo 13 ele vai dizer lá, na segunda carta de Coríntios 11, 13. Mas eu temo que assim como a serpente seduziu e enganou a Eva, vocês também venham a ser seduzidos, enganados, e vocês venham decair da simplicidade que há em Cristo. Versículo 4 ele vai dizer, porque se vocês receberem um outro evangelho, um outro Jesus, um outro Espírito, com razão vocês vão sofrer. Então o que é que as pessoas recebem? Um outro evangelho, um outro Jesus e um outro Espírito. Porque não é ser conduzido por Deus, é ser conduzido por homens. Irmão, mas os homens estão usando a Bíblia. Sim, abençoado. Eles vão usar o quê? É claro que eles vão usar a Bíblia. Porque eles vão usar o nome de Deus para manipular. Mas Deus quer isso? Claro que não. Tem um vídeo aí circulando nas redes sociais, e isso aconteceu dentro do sistema. Tá aí circulando aí no YouTube, aí, nas redes sociais aí. Onde um pseudo-profeta está pregando, né, em uma igreja dessa famosa pentecostal, e ele vai, acho que vocês já ouviram isso, ele vai abraçar uma moça, né, uma senhora, e ele vai abraçar e dizer que ele está profetizando, né? Profetizando, dando profetada, e ele diz que vai dar um abraço àquela irmã. E a irmã coloca a mão e empurra ele e diz: nem tudo que sai do altar, né? Mais ou menos assim que ela diz, é da vontade de Deus. E aquele homem envergonhado no meio de todo mundo. E isso lá no sistema religioso, lá na podridão. Mas observe que mesmo ela não recebendo aquela profetada, mas ela ainda diz assim: saiu do altar. Por quê? Porque a mente dessas pessoas está em acreditar que Deus está no altar, naquela plataforma onde o pregador usa ali, né, para passar um sermão e dizer que ali é um lugar santo. Você vê que a mente é tão cauterizada que eles acreditam que Deus está no altar, que Deus está no monte, que Deus está na igreja evangélica, que a igreja é a casa de Deus, e BBB, bababá. Então as pessoas acreditam nisso. Então as pessoas acreditam que se eu chegar aqui, né, mudar a tonalidade da minha voz, colocar uma gravatinha como eu joguei aqui e dizer: envia aí o teu dízimo e eu vou liberar uma palavra profética na tua vida, que você vai ser promovido na tua empresa. Envia aqui uma oferta especial, eu vou deixar o número da conta aqui abaixo, você vai enviar uma oferta de R$900 e eu vou liberar uma palavra profética na sua vida, que dentro de 3 meses você vai receber uma notícia. Mas não fala que notícia é essa, né? Todo mundo vai receber alguma notícia, abençoado. As pessoas acreditam nisso. E detalhe, se acontecer, aí a pessoa diz: bem, aquele profeta liberou aquela palavra na minha vida. Se não acontecer, ela não vai questionar o pseudo-profeta, ela vai questionar a sua fé. Por quê? Porque eles já fizeram, eles agem na malícia. São maquiavélicos, eles agem assim. Se você receber, é porque eu sou homem de Deus na sua vida. Se você não receber, é porque faltou fé em você. O problema está em você. É porque você não se dedicou, você não sacrificou, você não buscou, você não acreditou. Então quando a pessoa pensa assim: mas aquele pastor, ele liberou uma palavra dizendo que ia acontecer e não aconteceu, as pessoas não questionam, não. Será que foi Deus mesmo que usou aquele homem? Não. Rapaz, Deus usou o homem, né? Mas infelizmente eu vacilei, não tomei posse da bênção. Olha para aí, abençoado. É isso, abençoado? Então eles ameaçam, eles manipulam, colocam medo nas pessoas. Olha, Deus está me mostrando que tem uma cova aberta. Aí começa a usar textos fragmentados na Bíblia. Põe tua casa em ordem, porque esta ferida só será fechada depois que você fechar as brechas espirituais. Meu irmão mesmo de carne e sangue, recentemente, alguns anos atrás, estava lá em um sistema religioso chamado Em Graça.
Ele passava por um problema de saúde e os pastores dele disseram para ele: olha, se você ficar aí ouvindo o irmão Elson, se você ficar aí dando ouvido a essas mensagens, nós não o reconhecemos como pastores. Ele não é pastor. Que bom, né? Se você ficar aí ouvindo as mensagens dele, Deus não vai abrir a porta. Porque essa enfermidade aí foi Deus que colocou e Deus só vai tirar depois que você deixar de andar com ele, deixar de estar com ele. Meu irmão quase entra em depressão, abençoados. E aí quando eu percebi que tinha alguma coisa estranha, eu chamei para uma conversa, falei: o que está acontecendo? E aí foi que ele se abriu para mim e falou: rapaz, recebi uma palavra de maldição que eu estou aqui sem saber o que fazer. Disseram que não é para falar com você, não é para me relacionar com você, não ter amizade com você, porque senão eu nunca vou ser curado. Eu falei: como é que é a história? Meus irmãos, mas me deu vontade de pegar um cinto e dar um couro nessas pessoas. Pessoas carnais. E pega o microfone e dizem: olha, é porque nós amamos vocês. Olha, mentira, hipócrita, farisaísmo. Aí sim eu dei uma palavra para o meu irmão. Eu lembro como hoje também, que até o irmão Geraldo também bateu um papo com o meu irmão pelo zap. Falou: ô rapaz, se liberte desse engano. E hoje meu irmão está bem. Se reúne aqui conosco. Era um problema renal, resolveu, fez a cirurgia. Mas eles ameaçaram: você nunca vai ser curado, você vai ficar doente, porque você está ouvindo aí essa pregação. Pois é esta pregação que liberta você desse sistema religioso corrupto, o qual você viveu outrora, sendo conduzido por César e não por Cristo. Olha lá, Mateus 22, versículo 15 em diante. Eu já li, né? Então eles queriam pegar Jesus. E Jesus disse no versículo 21, respondeu Jesus. Não, responderam, versículo 21, responderam: de César. Jesus perguntou de quem é essa inscrição, eles disseram: de César. Então disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César, o que é do mundo, o que é imposto, o que é tributo, é do mundo, abençoado. O que é de Deus é honra, é glória, é louvor, é adoração, é reconhecimento, é reverência, é temor. E é isso que nós, em graça, transmitimos para vocês entenderem que nós não estamos sujeitos aos governos de homens. Nós estamos sujeitos ao governo do Eterno, porque é Ele que tem o poder e a primazia de todas as coisas. O próprio Herodes está lá ainda, o Pilatos, melhor dizendo, está lá no capítulo 19 de João ainda. Vamos lá, capítulo 19 de João. João, capítulo 19. João 19, versículo 18 em diante. Versículo 19, João 19, 19. E Pilatos escreveu também um título e colocou sobre a cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas eles resistiam, eles não queriam Jesus como rei. Eles diziam que eles tinham César como rei. Era César que era rei deles. Então, o sistema religioso está assim. Não querem ser conduzidos pelo Espírito. Querem ter César em sua vida. Governos de homens em suas vidas. Olha o que está escrito também em João, livro de João, livro de João, capítulo 9, vamos lá, deixa eu pegar a referência aqui, versículo 39, João 9, 39. É isso mesmo, meu Deus? Deixa eu ver se é isso mesmo. João. Vamos ler a partir do versículo 26. João 9, 26 em diante. Perguntaram-lhe, pois: que fez este? Como te abriu os olhos? Responderam: já vos disse, e não atendestes. Para que o quereis tornar a ouvir?
Acaso também vós quereis tornar-vos discípulo dele? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, nós, porém, somos discípulo de Moisés. 29. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas a este não sabemos de onde é. Respondeu o homem: nisto, pois, está a maravilha. Não sabeis de onde ele é, entretanto me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e fizer a sua vontade, esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Replicaram-lhe eles: tu nasceste todo em pecado e vem nos ensinar a nós? E expulsaram. Nesse contexto aqui, um jovem que era cego de nascença foi milagrosamente curado por Jesus. E os seus pais, porque estavam lá presos no sistema religioso, eles não queriam perder a sua posição na sinagoga. Quando questionado acerca da cura miraculosa do jovem, do seu filho, os pais disseram: olha, pergunta a ele. Ele já tem idade para responder por si mesmo. E aí quando os fariseus, os hipócritas, os judeus foram perguntar ao jovem, o jovem disse: sim, eu nasci cego, mas Jesus me curou, Jesus abriu os meus olhos. E eles disseram: não, esse homem não pode fazer nada. Aí o jovem disse: sim, mas ele abriu os meus olhos. Abençoado. A primeira coisa que eles disseram foi que eles eram discípulos de Moisés. O jovem disse: vocês querem ser discípulo dele? Não, nós somos discípulos de Moisés. Nós temos um rei que é César. O nosso líder espiritual é Moisés. O nosso governo não é Deus. O nosso governo não é esse Cristo que abriu os teus olhos. O nosso governo é César e o nosso líder espiritual é Moisés. Assim está o sistema religioso. O governo dele tem que ser o presidente. Não, porque o presidente, porque aquele governador, porque... Eles não conseguem viver. Eles não conseguem sobreviver se não tiver uma figura de um homem para governar. Eles só conseguem servir, entre aspas aqui, a Deus, se Moisés estiver no comando. Se o profeta, se o pastor, se o líder religioso estiver ali, ensinando, conduzindo, falando o que tem que ser feito. Por quê? Porque não consegue pensar, não entende o que é um culto racional e não se relaciona diretamente com Deus. Vive debaixo de tutores e curadores, como uma criança que precisa de alguém para dar o leitinho na boca porque não consegue se alimentar com alimento sólido. Mas nós nos alimentamos com alimento sólido da graça de Deus, para ser totalmente conduzido pelo Espírito e levar muitos a serem também conduzidos pelo Espírito, tá bom? Fique aqui com essa pequena reflexão. Você é conduzido pelo Espírito. Não aceite que os homens manipulem a sua fé. Você presta um culto racional, com inteligência, porque o Espírito de Deus, ele habita e ele ministra no teu espírito, ele fala na tua mente, ele mostra, ele trabalha no teu ser e não depende de um homem com a lista de regra para dizer o que é que tem que ser feito, tá bom? Que a graça de Cristo esteja sempre te conduzindo em perfeita vitória e te ensinando em toda a verdade que você é sim bênção de Deus e não há nada de maldição sobre a sua vida. Porque isso foi o que o sistema religioso nos ensinou, que havia maldição, que havia isso, e eles se colocaram em nossas vidas como alguém que iria resolver as nossas causas. E na verdade, nunca resolveram. Pelo contrário, nós fomos aprisionados, escravizados, assim como estão os nossos irmãos lá hoje, aprisionados, escravizados nesse sistema corrupto religioso. Graça e paz e até o nosso próximo encontro.